Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindo, bem-vinda para mais uma live do Casa de Oração Templo do Espírito Santo. Hoje trazendo um tema muito bom, um tema que faz parte da nossa caminhada, do nosso dia a dia. Então você que está chegando aí, que já está conectando, vamos ver quem abriu agora. Já estamos com retorno aqui já. Bom, o pessoal já está chegando, né? Vamos ver quem vai colocar o boa noite aí. Som, imagem, tudo ok? Ó, o Wagner. Boa noite, Wagner. Seja bem-vindo aí. Boa noite, Márcia. Boa noite, Robson. E Robson, você entrou na hora, hein, Robson? Que bom. Tudo na paz aí, né? Graças a Deus. Tudo caminhando, né? É só não forçar a vida, né, Robson? Viver ela, que com certeza a gente consegue achar um ponto que nós conseguimos com certeza levar, né? A caminhar na nossa vida de uma forma bem mais tranquila. Boa noite, Maria de Lourdes. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Éder. O pessoal tá chegando. Então tá jóia, Robson. Que bom. 68 lives, isso aí. Quase 1 ano e meio já de live. Então 68 lives do Casa de Oração. Deem Alves, boa noite. Sejam bem-vindos. Li Costa, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, Miguel. Boa noite, Luzia. Cidinha. Boa noite, Cidinha. Eliana. Boa noite, que bom, tudo pessoal chegando. Franci Costa, boa noite. Hoje o tema da nossa live traz julgamento. Justamente. Hoje vamos conhecer um pouco mais do que é essa palavra. Muitas coisas vistas, olhada, pensada por nós. Vocês vão ver hoje quantas colocações fazemos. Ó, o Pedro Henrique, ó, boa noite. Quantas colocações fazemos e a gente nem imagina, mas não deixa de ser um julgamento assim. A palavra julgamento, ela traz um peso muito grande e traz causas e consequências também muito tenebrosas. Boa noite, Marlene. Boa noite a todos que estão chegando. Pessoal de Alterosa, pessoal de Alfenas. Seu José de São Paulo, cadê você? Sempre está conectado nas lives. Tá aí presente já? Se tiver, dá uma boa noite para nós. Que todos vocês, né? Ah, pessoal, não esquece não de trazer a água para que receba a bênção, a unção, né? Boa noite, Neivaldo. Neivaldo Mariano, boa noite. Robson, estou muito feliz por ter conversado ontem com você. Amém, Robson, que bom. Fico feliz também. E no diálogo, na conversa que nós estávamos, né? Você morando sozinho, né? Eu também morando sozinho. Ah, o Sr. José aí, ó. Boa noite, Sr. José. Boa noite, Vânia. Boa noite a todos. Que bom, né? O diálogo, a conversa, sempre atualiza as coisas, sempre dá campo de energia para quem fala, para quem recebe. Enfim, né? Ainda mais um bom diálogo. Esse aí gera
coisas muito bacanas para nós, para o nosso dia a dia, para o nosso intelecto, para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Boa noite, Sandra. Boa noite, Altieres. Que bom, pessoal, já bastante gente já conectada. Olavina, Carlos, Taína, boa noite a todos. Boa noite, Yolanda. Boa noite, Célio. Mônica Nunes, boa noite. Que bom, sejam todos bem-vindos aí. Bem-vinda, né? Também para a nossa 68ª live. Julgamento. Hoje a gente vai... Não sai daí não. Você vai ver o quanto esta live de hoje... Ó o Cristiano aí, ó. Ó, o Cristiano esquentou, hein? Agora dá para fazer mais sorvete, hein? Agora dá para fazer sorvete. Julgamento. Vocês vão ver hoje... Valdeirês, boa noite. Vocês vão ver hoje que muitas coisas que nós falamos, pensamos, que nós olhamos às vezes, já é um julgamento, né? Às vezes a gente fala pré-julgamento, não. Falou ou pensou, já está, né? Lançado aquela frase, aquela palavra, lançada aquela energia. Boa noite, Cida. Tudo em paz? Tudo bem? Que bom. Pensou, aquele campo energético já foi lançado, né? Então hoje... vocês vão ver, nós vamos ver junto, né? O quanta coisa nós aprendemos aqui nas lives, com a mão poderosa do nosso Mestre Jesus, do Espírito Santo, trazendo, né? Esse conhecimento para nós. E, quando fala em julgamento, nós não temos a consciência real que energia nós produzimos ao julgar alguma coisa ou alguém, alguma situação. Boa noite, Senira. E esta energia, ela volta para nós mesmos. Porque, boa noite, Eusebia, porque o julgamento saiu de nós. Se o julgamento, aquela colocação, aquela posição energética que saiu de nós e foi para um outro lugar, uma outra situação, ela retorna a nós novamente, porque nós fomos a origem, né? Da saída daquele campo, daquela energia. Boa noite, Dulcineia. Então, somos responsáveis sim. Boa noite, Andressa. Somos responsáveis por todas as coisas à nossa volta. Do nosso pensamento, do nosso olhar, do nosso ouvir, né? Do nosso toque, enfim. Todo esse nosso campo ao nosso redor é de responsabilidade nossa. E falamos em causas, consequências boas, mas consequências ruins também. E tudo o que acontece ao nosso redor, à nossa volta, conosco, é e não deixa de ser produto, boa noite, Otair, não deixa de ser produto desse campo energético nosso. Boa noite, Ita. E aí? Trabalhando muito com os peixes aí? Tá joia. Boa noite, muitas bênçãos a todos ligados na live de hoje, amém, Itamar? Tem dia que às vezes tem momento que não dá, né? Tá limpando muito peixe, trabalhando aí, mas você sempre tá presente nas lives, né? Que bom. Boa noite, Geni, seja bem-vinda também. Né? Hoje, quanta coisa sobre julgamento, né? Nós vamos dialogar aqui e vamos trazer muitas colocações e vocês vão ver, como eu falei, muitas consequências graves, ruins, por meio dos nossos julgamentos, né? Que é normal acontecer dentre a caminhada que o ser humano vive hoje, né? Em 2022, na terceira dimensão, nesse campo energético que estamos. Boa noite, Dona Wanda. Oséias, boa noite. Né? Então, nada mais do que o conhecimento, nada mais do que a paciência, nada mais do que o interesse para buscar algo e as coisas ir cada dia melhorando na nossa vida, na nossa caminhada, melhorando na nossa família, melhorando ao nosso próximo, enfim. Boa noite, Maísa, que bom, quantas pessoas já conectadas. Vamos lá então, ó, 20 horas e 10 minutos, já com praticamente quase 50 aparelhos ligados. Vamos lá, vamos fazer a oração inicial aqui e vamos começar já esse tema bacana de hoje, que é julgamento, né? Quanta coisa a gente vai ver hoje sobre julgamento e a gente às vezes nem imaginava das
consequências dessa energia que retorna para nós mesmos quando nós estamos, né, num ato, num ponto de julgar as pessoas, julgar o próximo, julgar as coisas, enfim, tudo que sai da nossa mão, ou também o auto-julgamento, né, que é o nosso mesmo. Boa noite, Pamela, seja bem-vinda também. Que bom, quantas pessoas já conectadas. Vamos lá, vou fazer a oração neste momento, oração inicial. Então não esqueça de compartilhar a nossa live. Até agora eu não tinha comentado. Compartilhe a nossa live, né? Vai aí, pelo menos uma pessoa ou duas, você entregue esse conteúdo. Se esta pessoa não tiver oportunidade de estar vendo hoje online, né? Ele com certeza terá a condição de ver no seu momento futuro. E tudo que fala de Deus, tudo que fala do amor, do bem, da luz, da paz, da coerência, da verdade, né? Santo não somos, mas buscamos a cada momento, no decorrer da nossa vida e da nossa caminhada, ser o melhor possível. Isso já nos faz pessoas diferentes, amém? Então compartilha a live, não esqueça, e traga a sua água, a sua chave, o documento, o seu diploma, o seu currículo, aquele protocolo de alguma coisa enroscada, engastalhada, traz aí, deixa perto de você, para que a gente possa estar, né, nessa grande corrente de fé e oração. Pedro Antônio da Silva, boa noite, Pedro, né? Nessa corrente de fé e de oração, emanando energia para todos nós, amém? Então estarei fazendo oração para que nós possamos iniciar a nossa live, o nosso tema, né? Nossa live já começou a iniciar o nosso tema de hoje, tá bom? Vamos lá então. Deus eterno, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus com a vossa bondade e misericórdia infinita. Pai, em nome do nosso Mestre Jesus, pelo grande poder do vosso Espírito Santo, Senhor, que o Senhor toque cada um de nós, cada irmão, cada irmã que está na live neste momento, que está na sua casa, no seu trabalho, onde é que quer que ele esteja, que ele e ela receba neste momento, Pai, a sua mão, a sua unção. Eu não sei, Pai, a necessidade que cada irmão e cada irmã está precisando neste momento. Mas eu sei, Deus, eu sei, Pai, que o Senhor conhece cada um de nós. Portanto, Senhor, que este momento seja muito nobre e oportuno para mim e para este meu irmão, esta minha irmã, que está aí do outro lado, né? Nesta corrente de energia, de fé e de boa vibração. Em nome do amor, em nome de Jesus, em nome de toda luz, que seja então selado esta nossa live, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos anjos e dos santos da corte do vosso céu. Amém? Que assim seja. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso tema de hoje, né? Julgamento. Para a gente falar em si, boa noite, Selma. Para a gente falar em si da palavra julgamento, eu vou trazer vários conteúdos, vários contextos, várias colocações. Assim, boa noite, Juliana, assim fica melhor para compreendermos cada situação, cada posição, o que cada coisa quer nos dizer, quer mostrar, para que a nossa reflexão, né, possa ser maior e compreensível de entendimento diante daquilo que nós tratarmos aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala da palavra julgamento, vamos primeiro fazer uma análise de cada ser. Então, vamos fazer uma análise da minha pessoa. Eu faço o meu análise da minha pessoa, você faz uma análise da sua pessoa. Porque se a gente fazer uma análise do outro, a gente então, análise tudo bem. Mas se a gente olhar a parte do outro, entrar com crítica, entrar com isso, já é julgamento. Então vamos primeiro, boa noite Dalgisa, boa noite Júnior. Então vamos primeiro analisar primeiro. Ó,
As minhas coisas, como sempre, né? Mostrando aqui, bastante conteúdo. As minhas coisas, os meus conteúdos, os meus conhecimentos, a minha intimidade, o meu eu, a minha ideia, a minha visão, a minha posição. Boa noite, Lu, boa noite, Elione. É minha, né? Eu usei aqui um termo, né? As minhas coisas são medidas com a minha régua, com a minha pesado, com a minha balança. E, como eu falei, conhecimento, o meu conhecimento, a minha ignorância, o meu limite, a minha energia, a minha frequência, a minha vibração, tudo meu. É medido com minha régua e pesado com a minha balança, correto? É meu. Eu sou único em personalidade. Vamos analisar agora. Você fez análise sua de tudo isso que eu falei de mim? Você também tem o seu conhecimento? Você também tem o seu limite? Você também tem a sua ignorância? Você também manifesta a sua energia, a sua frequência, a sua vibração, a sua posição, a sua opinião? Você. Correto? Vamos falar mais um pouquinho. As coisas do outro, as suas coisas, as minhas coisas, vamos separar. Tem que ser medida com a régua de cada um, correto? Somos todos diferentes. Todos diferentes. Porém, temos algo semelhante. Sim, temos algo semelhante. O que nós temos de semelhante? Agora nós já sai do nosso eu, do nosso intelecto e vamos para o Criador nosso. Para o Criador. Há diferença para o Criador? Não há. Quando o Criador nos criou, quando o Criador colocou a existência em espírito, que é a nossa existência, possivelmente pelo amor, verdade e justiça de Deus, Deus criou os espíritos, a alma do ser humano, do ser, todos de uma única semelhança, de um único peso, de uma única medida, de uma única forma. E aí você me pergunta e se pergunta, então por que somos diferentes? Aí que está o julgamento. Por que somos diferentes? Somos diferentes. Vamos fazer aqui que eu acredito que nós vamos conseguir entender muito bem. Quando Deus nos criou, nós somos aquela caixa lacrada, aquela caixa virgem, aquela caixa sem acesso. Acompanhe esse raciocínio comigo, não perde esse raciocínio para você compreender aonde que somos iguais, semelhantes e aonde que nós somos, por que nós somos diferentes. Deus nos criou, vamos imaginar que nós somos uma caixa de segredo. Deus criou o espírito A alma A, o espírito a alma B, C, D, bilhões Deus criou. Vamos colocar cada criação, que é o ser, uma caixinha. Vamos fazer, para a gente fazer uma analogia, vamos colocar uma caixa. E essa caixa é o ser humano, é cada um ser humano. E essa caixa, então, ela está lacrada, ela está virgem, fechada. Essa caixa, ela está sem uso, sem acesso.
essa caixa ela não está em funcionamento ainda. Certo? Então, quando o ser humano tornou-se ser e começou a sua vida e começou a sua obra, este ser começou a usar a sua caixa. E ele começou a usar a sua caixa, usar a sua inteligência, usar a sua sabedoria. De que forma que ele começou a usar? Vamos imaginar aqui. Um nasceu no Brasil, um nasceu na Índia, um nasceu nos Estados Unidos, um nasceu na América Central, Europa, Ásia, enfim. Todos nasceram, cada um em um local. Você há de convir comigo, que cada local tem uma cultura. Cada local tem um conhecimento. Cada local provém de uma atividade. Então, essa caixa, que é o ser humano começa a explorar essa caixa, essa sabedoria dele, na vida dele que ele começa a viver. E ele começa a explorar essa caixa de forma do ambiente que ele está. Se ele nasce num ambiente de muita paz, ele vai usar mais coisas dessa caixa de paz. Se ele nasce num lugar turbulento, violento, ele começa a usar coisas de violência, de turbulência, de proteção dessa caixa. Então você concorda comigo que quando a gente está ali, vamos falar pelos 20 anos de idade, bem novo ainda, né? Talvez eu acessei coisa na minha caixa e você às vezes não acessou coisa na sua caixa. Talvez eu acessei coisa na minha caixa com 5 anos de idade que você durante a tua vida toda você não vai acessar. E vice-versa. Você vai acessar coisa na tua caixa que na minha eu não vou acessar. Então vamos finalizar essas duas analogias que eu fiz. Por que somos semelhantes? Porque fazemos parte do mesmo Criador, com os mesmos ideais e objetivo e ordem do Criador. Justiça, verdade, razão. Por que somos diferentes? Temos opiniões diferentes, sentimentos diferentes, posição e colocações diferentes, porque eu acessei parte, você acessou outra, o outro acessou outra. Essa caixa nossa ela é infinita. Ela é infinita. Dessa caixa nós podemos tirar dela coisas boas e ruins por meio do livre-arbítrio. Certo? Então daí coloca a existência de Deus sendo única, mas nós, por meio do nosso livre-arbítrio, nós vamos acessar aquilo que corresponde, quer dizer a nós, que está em frequência conosco, que nós conhecemos, o meu, eu vou acessar o meu. Você vai acessar o seu. Eu acesso o meu conteúdo, e isso tudo se chama inata. Eu acesso a minha inata. Você acessa a sua inata. Inata quer dizer tudo aquilo que é nosso, mas veio de Deus Criador, que é todo o conhecimento, todo o poder, todo o amor, todo o entendimento, toda a verdade, toda a razão, todo o ódio, todo o rancor. Isso tudo vem da inata. Perfeito? Então, cada um acessa um fragmento da sua inata, do Deus divino, daquela essência semelhante que está comigo. Eu acesso uma, você acessa a outra. Bom, irmão Ivan, até agora você não falou do julgamento. Não, agora mesmo você vai compreender. Agora mesmo. Então você percebeu, você teve entendimento, aonde somos semelhantes e aonde somos diferentes. Por que somos diferentes? Correto? Tá, vamos lá. Vamos ler mais um pouquinho aqui, que agora mesmo tem muita coisa boa.
cada um de nós tem a sua identificação, não tem? Tem. Inclusive, a digital nossa, ela é única. Cada um tem a sua. Ela não é única para todos. Perfeito? Então, o mais, para mim te provar aqui que nós somos diferentes, você já tem a sua digital e eu tenho a minha. A própria digital ali, falando profundamente, ela se revela a tua personalidade, o teu campo energético, a tua pessoa, o teu ser. Assim como no mundo físico ela identifica também, não é verdade? Muitas das vezes, falei no início, a primeira passagem, que cada um tem a sua régua e a sua balança, não tem? Agora aqui, cada um de nós tem a sua identificação, perfeito? Eu falei? Muitas das vezes desejamos que o outro usa a minha régua. Começou a entender agora? Às vezes, sem pensar, sem analisar muito, a gente diz assim: fulano, por que você não faz assim? E eu tenho que ficar bem assim, porque eu sou bastante disso. Por que você não faz assim? Esse porquê que você não faz assim, eu estou querendo que ele use a minha régua. Eu estou querendo que ele use a minha balança. Eu estou querendo que ele use o meu conceito. A minha razão. Ao invés de eu entender, respeitar, que ele use a dele. Agora mesmo a gente entra na palavra julgamento. E quando nós queremos que o outro usa a minha régua, ou às vezes eu desejo usar a régua do outro, pela criação do universo, pela perfeição, aí vem o quê? Vem dor, vem conflito, vem divergência, diferença, desigualdade, enfim. Por quê? Porque aquilo não é seu e aquilo não é meu. O meu intelecto, a minha energia, a minha alma, o meu universo diz a mim. O seu mundo, a sua, diz a você. Bom, Ivan, fala um pouquinho de julgamento. Então vamos lá. Quando nós usamos desta forma, seja nos diálogos, seja na escola, seja na equipe de trabalho, seja dentro da nossa família, quando nós usamos a minha colocação exigindo-se ao outro, o que eu iniciei? Presta atenção no que eu vou dizer. Aí a pessoa diz assim, olha, eu fiz assim, assado, assim, assim. Aí a gente vem e fala, não, tá errado. Às vezes até cometemos uma falta muito grave. Isso é pecado. Você não deve fazer isso não. Já veio os julgamentos. Então, a palavra julgamento, às vezes a gente fala assim, não, eu não julgo o outro. O simples da gente tirar a oportunidade que o outro tem de realizar do jeito e da forma dele, colocando a minha em cima, eu já estou julgando que a dele não funciona, que a dele não dá certo. Mas usa assim, faz assim,
Às vezes nós somos muito exigentes nessa parte. Então primeiro a gente retira o que é dele. Nesse ato momento a gente está julgando que a minha colocação, que a minha realidade condiz certa e melhor que a do outro. Isso é um julgamento. Eu estou indo mais profundo porque quando a gente já fala direto, olha, não sei o que, isso aí que você está fazendo, não sei o que, assim, esse já é um julgamento direto. Esse aí todos nós sabemos que já é. Eu quis falar para vocês no mais profundo, porque cada ser humano tem sua energia, tem sua frequência, tem sua vibração. Então, num diálogo, num convívio, seja em escola, trabalho, casa, família, se eu não compreender que o que ele fala, o que ele expõe, está certo com a ideia dele. Pode ser que o que ele fala, o que ele expõe, o que ele faz, não está correto diante os meus olhos. Mas não é que não está correto em si. Não está correto medindo com a minha medida o que é dele. Por isso que o respeito, o limite de até onde ir, isto é muito importante. Porque senão, tudo que ocorre entre meios e nós, acaba sim sendo uma ponte de julgamento. Olha para você ver onde que as coisas caminham e chegam em um ponto de compreender que é julgamento. Vamos voltar um pouquinho. Somos ser semelhante, mas somos diferentes. Nesta diferença, eu tenho a minha essência, na minha evolução, no meu peso, na minha consciência, no meu eu. E o outro tem isso tudo no dele. Possivelmente, provavelmente com toda certeza, por cada um de nós acessar parte da caixinha diferente um do outro, as ideias, as opiniões, as razões são também diferentes. Comum é e será semelhante e às vezes até, entre aspas, igual, quando adquirirmos maior conhecimento desta caixa, tanto o indivíduo A quanto o indivíduo B. Conhecimento, compreensão, entendimento, para poder lidar com aquele tipo de situação. Aí sim começa o ser semelhante a achar no conhecimento, na evolução, estas semelhanças. Porque o indivíduo A um dia acessou aquela parte da caixinha e o indivíduo B hoje ele conseguiu acessar aquela parte também. Então, quando o indivíduo A, o indivíduo B, o indivíduo C acessam as mesmas partes da caixa, vem bater o entendimento, vem bater as razões e vem completar mais ainda o sentido de saber que ele, daquele jeito, daquela forma, é o jeito dele e está certo? Sim. E eu, você, do meu jeito, da minha forma, da minha energia, está certo também? Sim. Isto se refere, entendendo e compreendendo, todos os campos vibracionais desta caixa.
todos os campos. É como se numa caixa tivesse 50 colocações. Eu enfio a mão, tiro 2. Trabalho sobre aquelas 2. A outra pessoa coloca a mão e tira mais 2. Ele vai trabalhar com aquelas 2. Eu vou ter conhecimento e razão daquelas 2 que eu estou trabalhando. Se ele tirou 2 diferentes, ele não vai ter a razão, o conhecimento daquela que eu estou trabalhando. E eu colocarei naquelas que eu estou trabalhando a minha energia, o meu entendimento, a minha vibração em si, o que eu vou fazer com aquela situação. E ele vai colocar na dele outra situação totalmente diferente. Aí entendemos porque somos diferentes e porque muitas das vezes questionamos e julgamos o outro, o próximo, ele ou ela, por uma situação tal realizada. Mas se viermos a compreender que cada um tem o seu jeito e daquele jeito que cada um faz é a sua melhor forma, porque o ser humano pode ser o pior ser humano que for, entre aspas. Ele vai procurar sempre o melhor para ele. O instinto de vida e sobrevivência do ser humano vai procurar sempre o melhor. A melhor situação, a melhor posição, o melhor conforto, a melhor razão, o bem, o melhor estar, qualquer ser, independente de espiritualidade, independente de tudo, ele vai procurar o melhor. Mas ele vai procurar o melhor dentro do conhecimento e da vibração que ele está. E é aquela que ele vai encontrar. Então, quando falamos na espiritualidade, a união na espiritualidade é pela semelhança. A união física é pela polaridade. Os opostos se atraem. Por que os opostos se atraem? É porque quando a gente chega na pessoa e a gente acha muito bacana aquele jeito da pessoa, é porque aquele jeito dela, eu não tenho aquele jeito. Aquele jeito me completou. Então, em polaridade, somos totalmente opostos. Opostos em conhecimento, opostos em gosto, sabor, opostos em tudo. Como eu disse antes, por que somos muitos opostos? Porque às vezes eu acessei 1000 pontos da caixa, ele acessou 1000 também, mas totalmente os pontos diferentes. E esses pontos dessa caixa nada mais é do que a essência de Deus vivo e Criador dentro de cada um de nós. Então, vamos falar novamente do julgamento. Então, tudo o que colocarmos de nós para o outro, nós estamos julgando que o que ele tem ou tinha não presta, não está certo. Não é. É o que é meu. Isto se chama julgamento. O fato da gente retirar a oportunidade dele fazer e expressar a sua própria vontade, a sua própria energia, manifestar o seu próprio ser, eu vou querer que ele manifeste às vezes do meu jeito. Então repito mais uma vez, retirei o dele numa forma de julgamento, que o meu é melhor que o dele. Então, analisaram quantas coisas em todos os momentos da nossa vida, da nossa caminhada, nós julgamos o próximo, a outra coisa do próximo? Não vai no meu carro que o teu, só falta falar, o dele não presta, o teu não presta. O meu que é bom. Olha, se você quiser ir lá, ó, pode chamar que eu vou com você.
Quer dizer, no fundo do eu daquela pessoa, às vezes inconsciente, ele está julgando que a capacidade dele não dá e que ele precisa de você para poder acompanhar ele. Compreendeu? Onde é que está o ato de julgar? Ele está atrás de uma colocação. Ele está atrás de um grande contexto. Por isso que quase todas as coisas no dia a dia, quando estamos em diálogo com uma pessoa, estamos em um grupo, e a gente gostaria muito que expressasse a minha ideia entre, e não a do outro. Quando eu queria ou quero, alguém traz alguma coisa para o grupo. Olha, eu tenho uma lá muito boa. Eu julguei que o outro, se ele tem, não presta muito, não está muito bom. Talvez no inconsciente meu, não numa forma consciente, mas numa forma energética sim. Estamos julgando a incapacidade daquela coisa ou a incapacidade daquele ser. Então, qual que é a primeira coisa que eu digo? O respeito, né? Ele vem muito primeiro. Da gente ouvir, aceitar o do outro, falarmos, colocarmos o nosso e unir os dois. Porque aí, como nós somos diferentes, nós temos opiniões e posições diferentes. Então, com certeza, vai somar para o conhecimento, para a caminhada, para a evolução, para o bem-estar daquela situação em si. Ela vai somar. Por quê? Porque eu vejo, desta forma, a gente consegue enxergar que eu tenho algo diferente dele, mas os dois têm algo bom. A Fátima colocou, tem pessoas que julgam sem nem conhecer a luta do outro. Sim. Só que aí, né, Fátima, aí já é algo assim bem, né, explícito. Pior ainda, né, a gente julgar sem saber qual é a capacidade, qual é o trabalho, qual foi o empenho que aquela pessoa desempenhou para poder exercer aquilo da forma que saiu o resultado. Já houve um julgamento, não, ele não é capaz, não, que lá houve treta. Sim, tem as tretas, sim. Mas existe muito ser humano capaz de muitas coisas. Vamos falar um pouquinho daquela passagem da Bíblia que o próprio Jesus disse, né? Madalena, então, foi traga para Jesus. Madalena era uma prostituta. Então, os saduceus e os fariseus, aquelas pessoas querendo contrapor a ideia de Jesus, querendo assim, né, pegar Jesus de calça curta, apresentaram então Madalena para ele. E aí Jesus disse, né, aquele que não tem pecado, pedir a morte de Madalena, mediante o ato dela. E quando pediram a morte dela, por que eles pediram a morte dela também? Para confrontar com Jesus, e era a lei mosaica. A lei de Moisés falava que o adultério, ele era morte apedrejada. E isso é a cultura lá da época. Então, quando trouxeram ela para Jesus e falaram para ele, ele disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então ele estava julgando ela, pelo ato dela. Agora, será que tem pecado que Deus condena? Deus não condena, né? Mas será que tem pecado que ele tem maior ação? Será que tem pecado que ele tem menor ação? Sim, eu acredito que tem pesos e medidas diferentes.
Sim, né? A morte de uma pessoa com falar de uma outra pessoa não pode ter o mesmo peso, né? O que se aferiu e machucou ali foi diferente, o que afetou, o peso ali é diferente. Sim, com certeza. Mas, né, para poder quebrar aquilo bem forte, Jesus já foi na sua sabedoria profundo. Quem não tiver pecado, que atire então a primeira pedra. Então ninguém atirou a primeira pedra. Porque no ato de julgar ela, a condenar ela à morte, né? Ele estava se auto-absolvendo das coisas deles. Tipo assim, não, isso aqui é errado, isso aqui é pequeno, isso aqui é maior. Vamos falar um pouquinho, como eu falei, das consequências do ato de julgar, da energia. O que causa essa energia? Essa energia ela vai direto para a pessoa, essa energia ela volta para você. O que essa energia faz no ambiente aonde é usado o contexto julgamento quando a gente faz? Quando nós fazemos uma posição de julgamento para o outro ou para qualquer situação, nós que fazemos, nós somos a origem desse campo vibracional baixo. Como todo mundo é diferente, cada um pensa de um jeito, cada um faz-se de um jeito, de todas as formas, entre aspas, estão certas. Se houve, claro, o objetivo de acerto, se sabe que aquilo caminha para cá e é para cá, não coisa totalmente oposta, errante, errada, aí não. Mas vamos dizer, o ser humano A tenta acertar, indo por um caminho. O ser humano B tenta acertar, indo por outro caminho. E às vezes o ser humano A não acerta tanto aquilo. Aí o ser humano B vem, mas também você não fez desse jeito. Mais uma vez, ele queria que fizesse de acordo com a medida e a régua dele, com a medida e o conhecimento dele. Mas ele, o outro, tem o dele. Às vezes aquela situação ali deu certo na ideia do B, mas quantas outras coisas a gente fala, nossa, eu achei que estava errado, como é que deu certo? Por quê? Porque a gente não estava vibrando naquela intensidade do outro e o outro estava vibrando e ele conseguiu fazer. Vou falar aqui um pouquinho de vibração. É justamente isso. A pessoa chega, fala com tanto entusiasmo e tal, isso dá certo, você olha assim e fala assim, não, isso não dá certo não. O que houve aí? Ele está naquela energia, naquela frequência, naquela positividade de dar certo aquela situação. Por você ter visões e opiniões diferentes, você não vibra naquela posição da caixa dele. Então, automaticamente, para você ela vai dar errado. Só que aí, ao invés de nós ficarmos, segurar quieto para nós expomos isso para fora. Não, isso aí não dá certo não. Não, eu fiz aqui, não deu certo. Mas o outro fez, deu. É porque ele vibra naquela intensidade, daquela forma e faz com aquilo dar certo. Ele quer e deseja e é daquela forma para ele. Mas para mim não é. Para mim vai ser de uma outra forma, que também vai dar certo. Mais uma vez, o que se entende isso? Cada um tem o seu acesso na caixinha. Cada um tem o seu jeito de fazer, a sua forma de entender e compreender. Então vamos voltar no julgamento. Então não devemos fazer esse tipo de ação, que é um julgamento. Não devemos, de nenhuma espécie, entrar na situação do outro, trazer ela para nós também, que também vai dar prejuízo. Isso acontece muito quando as pessoas são invejosas.
Ele vai lá, pega e traz tudo para ele. Só que ele faz não dar certo. Sabe por quê? Porque o outro vibrou na energia do universo para poder dar certo e era dele aquela situação. Então você foi copiar, trazer para você aquela pessoa que trouxe para ela por um ato de inveja, vem com a energia, a frequência da inveja e entra num campo que você não tem, que eu não tenho, aquela energia, aquela frequência que vibra para aquela tal situação ocorrer e acontecer. Então, a partir de hoje, com esse belo entendimento e grande entendimento, nós devemos respeitar muito a opinião, a ideia, a forma do outro, sim, e automaticamente respeitando, né, nós não vamos estar julgando incapaz tal coisa diante da minha, diante da caminhada dele, diante daquela situação para ser realizado. Mas enfim, do jeito dele funciona, se ele está com a mente positiva para o acerto, e do meu jeito também funciona, porque se eu tiver positivo com a mente para o acerto. O objetivo é o mesmo, o alvo é o mesmo, mas os caminhos são percorridos diferente, porque nós somos diferentes. Então, não devemos de espécie alguma julgar-se as coisas e as posições do outro pelas que eu tenho. Trazer ele para a minha vida, para a minha situação. Não. Eu que tenho que entender, eu que tenho que compreender que cada um tem desenvolvido aquele pedacinho da sua caixinha. Mas aquele pedacinho é dele, faz parte da caixa dele. Por isso que vai dar certo para as coisas dele. Então não tentem ficar buscando, imitando o que o outro faz para ter sucesso, porque às vezes é insucesso para você. Busca então vibrar na tua energia, na tua frequência, na tua vibração, no teu propósito, no teu eu, aí aquilo funciona. Bom, a energia, falando um pouquinho da energia do julgamento, completando um pouquinho mais. Olha lá, a Fátima colocou, ó, ainda bem que somos diferentes, né? O que seria se fôssemos iguais? Então, Fátima, se nós fôssemos iguais, nós nunca sairia daquele estágio tal que estamos ou que se encontramos. O que é que tira um ser humano de um estágio para o outro, principalmente na evolução? As diferenças que um faz e que o outro não faz. É isso que Deus quer. Deus quer que cada ser humano desenvolva com sabedoria aquele dom que ele tem e que ele compartilha com o outro aquilo que o outro não tem dom. E o outro que tem o outro dom compartilha com você o que você não tem. Isso é polaridade, isso é os atraindo, né? Os pontos opostos se atraindo, quero dizer, um de um jeito, outro de outro. Não é que um é negativo e um é positivo. Polos diferentes se atraem. Quero dizer, como você disse, se somos diferentes, eu tenho algo a contribuir para você e você tem algo a contribuir para mim. Então que a partir de hoje nós pegamos essa diferença de julgamento, não como julgamento mais, mas como um ponto de contribuição, de somatória de um para com o outro. Que eu veja com bons olhos, com positividade, aquilo que o outro tem e tem desenvolvido. Que eu venha trazer aquilo para o meu campo, não para me fazer igual a ele, mas eu trazer para o meu campo algo de exemplo, para me lapidar, corrigir
a minha parte, que naquela eu sou deficiente. Deficiente de não ter, entendeu? Vamos lá nos conteúdos aqui. Então, como eu olho, como eu vejo, como eu sinto as coisas do outro, totalmente diferente, com dor, com tudo, porque é dele. É dele aquilo, não é meu. Eu não posso viver as coisas dele. O universo não condiz com isso. Amém? Vamos lá. Nós estamos em fase de desenvolvimento, evolução, crescimento. Nós estamos num processo eternidade. Nunca para. E com certeza vamos cada dia crescer e evoluir mais. Devemos ser e viver quem realmente nós somos. Amém? Acima de tudo, respeitar o tudo do outro. O meu tudo tem valor, o tudo do outro não. É julgamento. Estou julgando que o meu é melhor e que o dele não. Amém? Voltamos a falar. Ver, eu falei isso aqui na live passada. Viver a natureza de todas as coisas como é. Não mudarmos. Viver aquela natureza. Aí sim, nós vivemos de acordo com a régua, com a balança daquele ser, daquela pessoa. Às vezes para mim é pequeno, às vezes para você é grande, às vezes para mim é bonito, para você pode ser feio, pode ser magro, pode ser gordo, não é obeso aqui não, falei gordo, no sentido, né, analógico, vou fazer uma analogia aqui. Então, eu digo, nossa, fulano é muito pequeno, aí o outro fala assim, não, eu não acho. Aí começa uma discussão. O que eu quero dizer com isso? Cada um está ligado numa frequência daquela situação. Então, é pequeno para ele? Está certo? Está. É grande para mim? Estou falando da mesma pessoa. Vamos falar de pessoa. Para mim é grande? Eu estou errado porque para o outro está pequeno? Não. É o meu jeito, a minha forma de eu interpretar, o meu conhecimento que eu tenho, do jeito que eu gosto daquele jeito. Então, para mim isto se determina cada um de um jeito. Vamos lá. Com tudo isso, é gerado um campo energético de retorno para nós. É isso que eu falei. Quando nós julgamos, se nós julgamos, a gente acaba batendo o martelo e dando a sentença de condenado, né? Aquela energia, como foi produzida pela minha pessoa, ela vai e ela volta para mim, trazendo consigo todo o insucesso daquela situação energética, às vezes nem é da pessoa, mas que você julgou ser incapaz, ela volta para você em incapacidade, em insucesso, em tudo que você julgar negativo, ela vai e volta para você. E agora? Mas será? Universo, energias, frequência, razão, verdade, amor, Deus. Volta assim, tá? O desenvolvimento, a evolução muda a nossa energia, a nossa frequência, a nossa vibração. Automaticamente, deslocando eu, você, de um estado em relação a outro estado. Melhor, né? Quando fala de evolução, sim. Conhecimento, compreensão, sim. Positivo, melhora, né? Então, buscar a entender, a compreender e, acima de tudo, respeitar o tudo do outro. Amém? Aí eu digo, ele é diferente de mim. Ué, se ele é diferente de mim, eu também sou diferente dele. Mas eu sempre falo, não, ele é diferente de mim.
Eu nunca às vezes uso, nossa, eu sou tão diferente dele. Por quê? Quando eu uso, nossa, ele é tão diferente de mim, eu estou colocando, estou julgando que ele está numa posição errada, ao contrário, que não está certo. Eu direciono ao outro aquilo que eu quero dizer em erro e direciono para mim aquilo quando eu quero dizer que estou em acerto. Entenderam? Importantíssimo buscar e ter a consciência de tudo isso, porque aí não provocamos prejuízo a ninguém e, acima de tudo, a nós. Que bom, primo. O Dirceu colocou ali, ó, né? Ótimo conteúdo, bastante esclarecedor, que bom, né? A perfeição de Deus é de sermos diferentes, pois aí completamos um ao outro. Eu completo ela, ela me completa, um completa o outro, seja no relacionamento, seja no trabalho, enfim, onde estiver dois seres humanos com ideias diferentes, estas são somadas para lucro e positividade dos dois, sabendo usar a ideia dos dois, o peso dos dois. Devemos então olhar com bons olhos tudo que está em nosso alcance e respeitarmos em especial o que é do outro diferente de mim. Efeito da energia que volta, retorna a nós diante da atitude, pois nós quem tivemos uma ação. Então, teremos uma reação, causa e efeito. Amém? Amados irmãos e irmãs, nossa live chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido esclarecedora, ao menos um pouco. Veio muita coisa neste momento para mim também. Então é muito importante a gente finalizar. Cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua energia, cada um tem o seu conceito, cada um tem a sua caixa. Não. A caixa de todos nós somos iguais, mas pois somos parte do Criador perfeito. Mas nós acessamos diferentes locais desta caixa. Conhecimentos que eu quis dizer. Amém? Tenham todos... só um minutinho. Fazer oração aqui rapidinho. Das orações. Enquanto isso, vamos agradecer o nosso santo, a nossa santa de fé, o nosso anjo da guarda, o nosso anjo da guia. Enquanto você diz aí um amém ao nome do teu anjo, do teu santo, eu vou fazer a oração especial para todos nós. Amém? Então vamos lá. Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, Deus com a vossa bondade e misericórdia infinita, Pai, em nome de Jesus eu apresento, Senhor, todos os pedidos de orações do grupo do WhatsApp 1 e do 2. Apresento também, Senhor, aqui dos pedidos da live deste momento. E apresento também, Senhor, a água, a chave, documentos, todos os objetos e utensílios que trouxeram e tiveram intenção de bênção, de unção. Amém? Assim seja em nome de Jesus. E aonde você estiver, que Deus, nosso Pai, os anjos, os nossos anjos da guarda e da guia, os nossos mentores e guias espirituais, que abrace, Pai, em nome de todo amor, toda luz, cada pessoa que estiver na sua casa, no seu recinto, no seu trabalho, abrace neste momento. E toque ele, Pai, naquela necessidade que ele precisa. Toque, Senhor, o coração dele e unifica esse teu grande poder com esse desejo de graça, de cura, libertação e milagre para esta pessoa, para esta família. Em nome do amor, em nome de Jesus, em nome de toda luz, abençoo os pedidos e todos os meus irmãos e irmãs que estão na live neste momento e em momento futuro. Abençoo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja. Tenha uma ótima quinta-feira, um excelente final de semana. A gratidão é minha por ter vocês aqui junto comigo, fazendo parte desta corrente da Casa de Oração Templo Espírito Santo. Tá joia? Um beijo espiritual no teu coração. Que Deus te abençoe imensamente em nome do nosso Mestre Jesus. Assim seja.